da Petrobras em Macaé, que já está tomada. Depois você tem o Porto do Açu, porque ninguém imagina que alguém vai fazer porto em Cabo Frio. Tem Arraial do Cabo, que é uma operação restrita, também ninguém acha que vai expandir. Arraial do Cabo, o que tem é o que tem que usar aquilo que tem. Ninguém vai fazer porto em Búzios, em Cabo Frio, vai expandir Arraial do Cabo muito menos. Depois você chega em Açu. Açu é importante? É um porto extraordinário? É um projeto magnífico? Para o futuro. Primeiro que as indústrias, elas estão concentradas na região metropolitana do Rio de Janeiro e no sul do estado. O norte do estado do Rio de Janeiro não é propriamente dito uma área muito industrializada. Então, para você ter uma movimentação hoje de contêiner, de veículo no Porto de Açu, das cargas que estão saindo, por exemplo, de Resende, ela vai ficar muito prejudicada. Então, ele é um porto importante para as indústrias que ele gerar no futuro ali, como ele está gerando. Ele, no futuro, ele vai constituir um parque industrial, e esse é o projeto dele. E ele vai ter uma importância. Mas até que isso aconteça, a gente tem que cuidar do que a gente tem. E quando a gente olha sobre esse aspecto, a gente vê que o Porto do Rio é o que a gente tem. Então, a gente tem que cuidar muito bem dos seus acessos aquaviários, e a CEP agora está com um projeto para dragar de novo o Porto do Rio. Parece que nós somos, aí quem falou foi o ministro da CEP aqui na Firjan, e a gente vê aí por notícia de jornais que a gente deve ser o próximo edital a sair. A licitação de Santos, infelizmente, deu vazio, ninguém compareceu, então isso atrasou um pouco o nosso processo, mas o nosso edital deve estar aqui para sair mesmo, porque precisa para essas expansões que eu falei. E tem que resolver, então, essa questão do acesso rodoviário ao Porto do Rio, quando a gente conflita ali um pouco com o Porto Maravilha. Conflita mais ou menos, porque o que precisa hoje, eu acho que está apaziguado, viu, Yara? Eu acho que essa etapa assim do chororô, da gente, poxa, mas eu sou importante, tal, não acaba comigo não, tal, eu acho que já está superada. O Porto do Rio tem 2 grandes acessos rodoviários, pelo Caju e pelo ali o que a gente chama de Portão 24, ali na frente do INTO, o antigo prédio do JB, que dá acesso ao Cais de São Cristóvão e o pedaço da Gamboa, e o Caju dá acesso ao Cais do Caju e aos terminais de contêiner. Então, veículo e contêiner pelo Caju, carga geral, supply boat, aquela operação de supply que a gente tem, e o porto público ali pelo Portão 24. Então, esse Portão 24 era o que estava se discutindo num determinado momento de se fechar. O Portão 13 e 14, que fica ali na Rodrigues Alves, realmente foi fechado, e com a demolição da perimetral, ali vai virar uma via expressa. Eu acho que os operadores, foi ruim para os operadores, inegavelmente foi ruim, porque a Gamboa ainda está sendo utilizada hoje para carga, ela não está abandonada, ela ainda tem uma operação importante de carga geral ali, mas a gente entende que isso já passou. Quer dizer, dá para conviver sem o 13 e 14? Dá para conviver. Era melhor com ele, mas não é o fim do mundo sem ele, e ele já está fechado. Agora, o Portão 24 não dá para conviver sem ele. Quer dizer, então ele tem que continuar aberto, fazendo essa dobradinha com o acesso do Caju, mesmo porque o bairro do Caju, para quem conhece, é um bairro complicado de acesso rodoviário, de ruas estreitas de mão e contramão, carretas paradas no meio-fio. A prefeitura tem feito um choque de ordem lá com apoio dos operadores e das indústrias navais, que graças a Deus estão voltando. Tem um estaleiro muito importante lá, que era o antigo Escavagima, hoje estaleiro em Auma, que a Petrobras vai fazer lá suas plataformas, né? Hoje já tem 5.000 empregos naquele lugar. Então as pessoas têm que chegar e têm que sair, um monte de ônibus, né? É o que todo mundo quer, gerar emprego, gerar atividade econômica. Então, atividade tanto portuária como naval são muito importantes ali naquela região do Caju. E tem alguns planos, alguns projetos, inclusive que estão inseridos no PAC 2 agora, de acessibilidade do Caju.
Quando esses projetos ficarem prontos, a gente vai poder ter uma visibilidade melhor de como ficaria o Porto como um todo, o conjunto dele, né? Mas hoje, do jeito que nós estamos, a situação atual, a fotografia, é que precisa realmente dos dois portões. Mas eu acho que, graças a Deus, isso está pacificado. Na época, o secretário Osório, secretário de Transporte, fez um compromisso, né? Não sei se pode se chamar um compromisso, junto com os operadores, de que ele iria manter o portão aberto, e isso tem, apesar dele já ter saído, isso tem sido cumprido. O que a gente vê é que o portão está acesso, está operando, e não está atrapalhando assim o trânsito, não são ali a operação portuária que atrapalha ali o trânsito, mesmo porque é muito pequeno, né, em comparação com o trânsito da cidade ali. Então, acho que era isso que eu tinha a dizer. Não sei se meus colegas querem complementar alguma coisa, ou passo a palavra aqui. Passa a palavra para o Luiz Antônio Carvalho, que aí é a visão das agências de navegação, né, principalmente em relação a turismo, navio de passageiros. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o diretor executivo do Sindario, que é o Sindicato das Agências de Navegação Marítima e Atividades Afins do Estado do Rio de Janeiro. Agente marítimo, para quem possa não ter a perfeita noção, de uma maneira bem simplista, é aquele profissional que faz o interface entre o navio e o porto. No mundo inteiro, não é só no Brasil. Qualquer navio que precise chegar num porto, ele necessita de uma série de serviços e facilidades que são obtidas pelo agente marítimo como mandatário do armador. Então, ele é contratado, é uma função de confiança, ele é contratado por um simples e-mail, recebe até dinheiro adiantado, paga tudo que é necessário, uma quantidade enorme de taxas e mais serviços de praticagem, taxas portuárias, eventualmente rebocadores, quando o armador não trata direto com o provedor desse serviço em cada porto. A nossa visão é bem parecida com idêntica à que o Carneiro apresentou. Houve um momento de estresse muito grande quando nós não tínhamos certeza do que ia acontecer, e especialmente a Avenida Expressa, em frente ao porto, fechando as saídas que atendiam tanto a alguns terminais quanto ao terminal de passageiros. A gente sabe que a iniciativa privada, ela reage, sempre reage, e reagiu, está dando o jeito dela para conseguir manter os seus negócios, mas obviamente que seria muito bom que no futuro se pensasse em abrir alguma saída ou alguma forma de se facilitar especialmente a movimentação de passageiros. Tenho certeza que a Pier Mauá está estudando isso com bastante cuidado, porque é uma responsabilidade muito grande. O turismo feito por pessoas que embarcam em navios, e basicamente esses turistas que vêm para cá são brasileiros, eles têm um gasto individual por porto pequeno, em torno de R$300, se não me engano, por dia. Mas a grande contribuição que eles trazem à nossa cidade, ou a qualquer outra cidade que receba navios de passageiros, é que o maior canal de divulgação de turismo que existe é o boca a boca, não é a propaganda na televisão, no jornal, de tal agência ou disso ou daquilo. Pensem aí em algum amigo de vocês que tenha feito uma viagem a determinado ponto, conheceu uma pousada bacana, uma praia, ou que tenha feito uma viagem no navio de cruzeiro. Quantas pessoas não repetem isso? Ou o lado negativo, de receber um comentário ruim de algum lugar ou de algum serviço, quanto isso afasta uma pessoa de um passeio para uma localidade que ela não conhece. Então isso nos preocupava muito, porque o investimento feito para turismo feito por navios de passageiros, ele foi muito grande. O Rio de Janeiro é um ícone, é o porto que tem o maior número, a maior porcentagem de visita dos navios de passageiros no Brasil, é o mais visitado, e obviamente a gente não quer perder essa posição.
Quem escolhe de fato é o armador, ele é muito sensível, nós temos uma competitividade feroz com a Ásia, é mais lucrativo colocar um navio na Ásia, porque o turista asiático gasta muito mais a bordo do que o turista brasileiro. Então, qualquer empecilho que a gente coloque, que a gente invente por aqui, isso prejudica um pouco, ou às vezes até muito, a decisão favorável para que o navio continue a vir aqui. Sobre a acessibilidade, eu sei que não é oficial, então não posso falar, mas eu sei que a Pirmauá está resolvendo como é que ela vai transportar os passageiros. Os passageiros chegam no porto de navio, né? E grande parte deles, sai de ônibus de turismo. Até então, antes do fechamento dos portões, os ônibus entravam no portão mais próximo dos navios e recebiam os passageiros lá dentro. Eu tenho até alguns slides aí que eu posso mostrar antigos, como é que funcionava, para vocês terem ideia. O cais do porto é muito estreito, ele tem 30 metros de largura apenas. É uma apresentação do ano, tem 1 ano e meio essa apresentação, nós fizemos só uma adaptação e atualizamos os dados, mas mantivemos as fotos, até porque não existe, eu acho que nós não encontramos nada mais novo. Só para ter uma ideia, só para mostrar para vocês como é que era a situação e como é que fica isso lá dentro quando se tem uma empilhadeira. A gente tem que pensar que o navio tem que ser abastecido, o navio tem que remover lixo e o navio tem que desembarcar passageiros num local muito estreito. Então ali tem uma vista superior, né, que mostra a curvinha do pier Mauá efetivamente, né, que está aqui embaixo, o que deu origem ao nome da empresa. E vocês podem ver a largura do cais. Então, toda essa parte embaixo do elevado aí vai virar uma via expressa, como todos sabem, vai vetar o acesso. Obviamente que isso está resolvido, havendo a abertura do portão 24, como o Carneiro falou, isso fica relativamente simplificado, mas implica em que os veículos que vierem para dentro do porto têm que passar pela área da Petrobras, por área de terminal, tem que fazer a volta. Existe solução para isso? Controla aqui? Deixa eu passar primeiro aqui, fazer um parênteses. Esses aqui são os dados deste ano. Eu tinha falado que o Rio de Janeiro é o porto mais importante, né, do Brasil, não é do Brasil, da América do Sul. 98% dos navios internacionais que visitam o Brasil param aqui. Nós recebemos até agora, até abril, 235.700 passageiros. 11 navios que vieram várias vezes aqui, 43 escalas no terminal de cruzeiros. Houve um navio de luxo, que foi uma sensação quando ele apareceu aqui, o Queen Victoria, acho que é Victoria, da Cunard. E aqui eu tinha falado sobre $300, não é reais na cidade, segundo essa pesquisa feita. Até agora foram R$194.400, é pouca coisa, mas o indireto é que é importante com a propaganda. Então vocês veem algumas fotos aí do terminal, como é que fica. Tem esses guindastes abandonados, os ônibus enfileirados e pouco espaço ao lado do costado do navio, ou mesmo quando fica dois. Se a gente não encontrar uma solução que possa facilitar o deslocamento desse pessoal que vai sair dos navios, isso vai ficar bastante complicado e isso mancha a imagem da cidade, obviamente. Bom, eu já tinha mostrado, essa foto aí mostra bem como é que fica. Ali está o armazém do porto, aquele laranja, né? Um ônibus de passageiro, um ônibus menor, que é utilizado para levar os passageiros do navio até a saída do terminal, e uma empilhadeira carregando ou descarregando o material que vai para o navio. Aqui onde eles fazem a área externa, eles faziam, né, o retorno, agora está bem complicado. E aqui um exemplo do que é um terminal de passageiros, Veneza. Primeiro porto mediterrâneo, terceiro na Europa, que movimentou em 2012 1.700.000 passageiros. Vejam que a parte histórica da cidade está bem próxima e que isso pode conviver pacificamente. Uma cidade como Veneza, que tem no turismo uma fonte de renda muito forte, ela se preocupa em receber navios porque sabe que isso é importante, seja pelos motivos que eu já falei, ou porque o próprio turista gaste nesse local. 2, 4, 6 navios, 7 navios atracados, um é ferry. 2 são ferry, né? São 5 navios de cruzeiro e 2 ferry, ou seja, que transportam automóveis, esses 2 daqui de baixo, o ANEC
Lines e o outro ali que eu não consigo ler o nome, o vermelho. Então, sobre carga, eu acho que o Carneiro... Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Assim, aqui para reforçar o que o Carneiro tinha falado, a quantidade de carga que a gente transporta, que o porto embarcou e desembarcou, até 2011, como ele falou, o ICMS de 1,27 bilhões. Eu tinha na cabeça que era o terceiro município em arrecadação, equivalia, era Rio de Janeiro, Caxias e Porto do Rio, não sei se ainda é ou se é o quarto. Se espera até 2020 2 milhões de passageiros, né? E essa gera 10 mil empregos diretos e 25 mil indiretos, né? Obviamente que o Porto Maravilha é uma obra fantástica, vai dar uma revitalizada na nossa cidade que há muito tempo ela merecia. A gente tem que apoiar isso, mas como qualquer coisa, qualquer projeto, isso aí é o desenho, o prédio à esquerda ali, o da Polícia Federal. Como qualquer projeto, a gente tem que buscar o equilíbrio entre o que existe e o que não existe. Essa história do Porto não ser considerado no planejamento, eu acho que isso vem de uma cultura que nós temos. De não dar valor àquilo que é do mar. Vocês lembram aí, 1 ano e pouco atrás, que houve uma campanha contra os navios que estavam fundeados fora de barra. O pessoal dizia que era horroroso ver aquilo, que eu não podia sentar na minha cadeirinha de praia e olhar o horizonte e via um navio lá. Que coisa mais horrível. O secretário de Meio Ambiente chegou a mencionar que como é que podia um turista na Ilha Grande abrir a janela da sua pousada e ver passar um navio de petróleo. Ou seja, essa mentalidade que foi representada por esses atos, por essas atitudes, a gente vê como isso é um raciocínio de um povo que não tem educação, que não consegue entender. Se a gente tem 95% de tudo que existe aqui no Brasil vindo pelo mar, ou saindo pelo mar, o dinheiro que a gente ganha para fazer um superávit numa balança que permite gerar uma quantidade imensa de empregos, sai pelo mar, a gente não tem noção da importância de um porto. Eu acho que isso não aconteceria na Europa ou na Ásia, as autoridades de um município desprezarem um porto ao ponto de não o considerarem em seu planejamento. Mas, enfim, isso é parte da nossa cultura, isso a gente espera que evolua com o tempo e que a gente, pelo menos os nossos netos, passem a olhar para o mar com uma visão mais marítima e menos de praia. Não sei quem foi que falou aí, foi um atleta, não sei se foi o Torben Grael, que falou que a mentalidade marítima no Brasil só ia até onde dava pé. Eu acho que é mais ou menos isso aí a representação do que a gente viu. Mas o que importa é que a classe que mais sofre no Brasil, que é a do empresariado, ela consegue passar por cima desses obstáculos e no final das contas nós vamos viver bem, vamos viver em equilíbrio. Não será